Em 1986, o mundo parou diante de uma das maiores tragédias nucleares da história: a explosão do reator em Chernobyl. O nome da cidade se tornou sinônimo de destruição, morte e radiação. E por décadas, as imagens que circularam mostravam apenas prédios abandonados, ruas vazias e um silêncio que parecia absoluto. Para a maior parte das pessoas, esse lugar virou um símbolo de fim, um território condenado a permanecer morto por séculos. Mas e se eu te dissesse que essa não é a história completa? Que, na verdade, atrás das ruínas e da memória do desastre, existe uma narrativa totalmente diferente, que fala não sobre morte, mas sobre renascimento? Muitas pessoas ainda acreditam que a zona de exclusão é um deserto radioativo, um espaço onde a vida não conseguiu resistir. Mas o que realmente aconteceu é algo surpreendente. Quando os humanos saíram, a natureza entrou. O que era visto como impossível se transformou em uma prova viva da resiliência do planeta. Florestas cresceram onde antes havia concreto, animais retornaram a territórios abandonados, e espécies que estavam sumindo encontraram um refúgio inesperado. É essa jornada que vamos seguir juntos. Entender como, em um dos lugares mais perigosos do mundo, a vida não só resistiu, ela floresceu. Para entender como a vida se transformou em Chernobyl, precisamos voltar ao início da tragédia. Em 26 de abril de 1986, uma falha em um teste de segurança resultou na explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética. A explosão liberou uma quantidade massiva de radiação, equivalente a dezenas de bombas atômicas, contaminando não apenas a cidade vizinha de Pripyat, mas também vastas regiões da Ucrânia, Bielorrússia e até de outros países da Europa. A resposta imediata foi o êxodo. Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas em questão de dias, deixando para trás casas, escolas, hospitais e toda uma vida construída ao longo de gerações. A zona de exclusão, estabelecida em um raio de 30 quilômetros ao redor do reator, tornou-se uma das áreas mais vigiadas e temidas do mundo. Cientistas e autoridades acreditavam que aquele território permaneceria inabitável por centenas ou até milhares de anos. A imagem que o mundo viu era de um espaço morto, marcado por cinzas invisíveis e pela certeza de que a vida havia perdido a batalha para a radiação. Mas, sem a presença constante do ser humano, algo inesperado começou a acontecer. As regras do ecossistema mudaram, e a natureza começou a reescrever sua própria história em silêncio. Com a evacuação repentina de toda a população, Chernobyl mergulhou em um silêncio quase absoluto. Ruas antes cheias de crianças, trabalhadores e famílias ficaram vazias da noite para o dia. Mas esse silêncio humano abriu espaço para que outro som emergisse. O da própria natureza, retomando o que era dela por direito. Sem carros circulando, sem máquinas em funcionamento e sem a interferência diária do homem, as plantas encontraram terreno livre para se expandir. Árvores começaram a crescer no meio do asfalto. Raízes quebraram calçadas e muros, e prédios abandonados foram lentamente engolidos pelo verde. Pripyat, a cidade fantasma, se transformou em um cenário onde a arquitetura soviética se mistura com a floresta que avança sem pedir licença. Esse processo não foi imediato, mas em poucas décadas ficou evidente. O que parecia desolação tornou-se um mosaico de vida selvagem e vegetação exuberante. Animais que antes eram espantados pela presença humana voltaram a andar livremente pelas ruas. O asfalto rachado deu lugar a campos de flores silvestres. A ausência de caçadores, agricultores e lenhadores permitiu que o equilíbrio natural se restabelecesse de maneira impressionante. Chernobyl, antes sinônimo de tragédia, começava a se tornar um laboratório vivo, que mostrava como a natureza pode ocupar rapidamente os espaços deixados pelo homem, transformando ruínas em refúgio. Com as cidades abandonadas e a presença humana reduzida a praticamente zero, os animais encontraram em Chernobyl um refúgio inesperado. Espécies que haviam desaparecido da região por causa da caça e da atividade agrícola começaram a retornar em números surpreendentes. Entre os exemplos mais impressionantes estão os cavalos de Przewalski, uma espécie rara e ameaçada que encontrou nos campos da zona de exclusão um espaço seguro para se reproduzir livremente. Hoje, bandos desses cavalos percorrem áreas onde antes se via apenas asfalto e concreto, mostrando como a vida encontrou caminhos mesmo em meio à radiação. Mas eles não estão sozinhos. Lobos, linces, javalis e até ursos voltaram a vagar pelas florestas da região.
Sem caçadores para ameaçá-los, suas populações cresceram, e os estudos mostram que, em muitos casos, esses animais se multiplicaram em densidades maiores do que em áreas consideradas limpas e protegidas. As aves também se adaptaram. Águias e corujas retornaram para caçar nos campos, enquanto espécies menores colonizaram os prédios abandonados. O mais impressionante é que, ao contrário do que muitos acreditam, não se trata de uma natureza frágil tentando sobreviver, mas de ecossistemas complexos e fortes, que prosperam em um equilíbrio inesperado, como se o maior desastre humano tivesse se transformado em oportunidade para a vida selvagem florescer. Quando se fala em radiação, a primeira imagem que vem à mente é destruição, mutações bizarras, mortes rápidas e um ambiente impossível de sustentar a vida. E sim, a radiação liberada em Chernobyl foi extremamente perigosa para os humanos e continua sendo um risco em áreas mais próximas ao reator. Mas o que os cientistas descobriram ao longo dos anos é que a história não é tão simples quanto terra morta. Muitos animais e plantas desenvolveram mecanismos de adaptação surpreendentes. Há registros de aves que parecem ter aumentado a produção de antioxidantes para neutralizar parte dos efeitos da radiação. Algumas plantas, mesmo crescendo em solos contaminados, mostraram resistência maior do que se imaginava, conseguindo se reproduzir ano após ano. Isso não significa que não haja efeitos negativos. Mutação genética e redução de expectativa de vida foram observadas em algumas espécies. Porém, quando comparamos com o impacto direto da presença humana, caça, desmatamento, poluição, a radiação acabou sendo um desafio que a natureza conseguiu enfrentar melhor do que a intervenção constante do homem. É um contraste quase irônico. Em uma zona de exclusão criada por um acidente nuclear, a vida selvagem se reorganizou e, de certa forma, prosperou. O mito de que a radiação transformou Chernobyl em um vazio absoluto é substituído por uma realidade mais complexa, a de um ecossistema que se reinventa diante das condições mais adversas. Desde o desastre, a imagem mais difundida de Chernobyl foi a de um território morto, uma terra fantasma onde nada poderia sobreviver. A mídia, ao longo dos anos, reforçou esse imaginário, mostrando imagens de prédios abandonados, florestas sombrias e lembrando constantemente do perigo invisível da radiação. Para o público, isso consolidou a ideia de que Chernobyl era um deserto radioativo, condenado a séculos de vazio. Mas quando os cientistas entraram na região e começaram a estudar com mais detalhe, descobriram algo muito diferente. Não apenas havia vida, mas ela estava florescendo em níveis surpreendentes. Estudos comparativos mostraram que populações de lobos, por exemplo, são 7 vezes maiores dentro da zona de exclusão do que em áreas vizinhas não contaminadas. A ausência humana, ironicamente, se revelou um fator mais decisivo do que a própria radiação. Sem caça, sem urbanização, sem desmatamento, os animais encontraram espaço para crescer. Essa realidade desmente de forma contundente o mito do deserto radioativo e mostra que, embora a radiação seja um desafio, a natureza consegue se reorganizar e prosperar. O contraste entre a narrativa popular e os fatos científicos é um lembrete poderoso de como, muitas vezes, o que acreditamos estar morto pode, na verdade, estar cheio de vida. Se os animais impressionam por sua volta, as plantas talvez sejam ainda mais simbólicas na transformação de Chernobyl. Em cada esquina de Pripyat, a cidade fantasma vizinha à usina, é possível ver como a vegetação tomou conta do espaço humano. Árvores cresceram dentro de prédios abandonados, suas raízes atravessando janelas, rompendo pisos e estourando paredes. Asfalto e calçadas foram quebrados pela força silenciosa das raízes que avançam sem pedir permissão. Antigos campos agrícolas, antes controlados pelo trabalho humano, voltaram a ser campos selvagens, repletos de flores e gramíneas que atraem insetos, aves e pequenos mamíferos. O processo é tão intenso que muitos locais antes reconhecíveis já estão completamente irreconhecíveis, engolidos pelo verde. O que a humanidade ergueu em poucas décadas está sendo devolvido à natureza em um ritmo surpreendente. Essa tomada de espaço pelas plantas mostra algo profundo: a resiliência da vida vegetal, capaz de se adaptar mesmo em condições adversas. Mais do que apenas sobreviver, as plantas transformaram Chernobyl em um exemplo vivo de como a natureza não precisa de nós para existir. Na verdade, muitas vezes, ela floresce ainda mais em nossa ausência.
Esse contraste entre concreto e folhas, entre ruína e renascimento, é uma das imagens mais poderosas que Chernobyl oferece ao mundo. Chernobyl se tornou muito mais do que uma cidade fantasma. Hoje, é um verdadeiro laboratório vivo para a ciência. Pesquisadores de várias partes do mundo viajam até a zona de exclusão para observar de perto como os ecossistemas reagiram ao acidente nuclear e quais adaptações surgiram. Ali, eles encontram um ambiente único, onde a ausência humana e a presença constante da radiação criaram um cenário raro para estudos. Cientistas analisam desde a genética de animais que prosperaram na região, até o comportamento das plantas que continuam crescendo em solos contaminados. Cada dado coletado ajuda a entender não apenas Chernobyl, mas também como a vida pode responder a situações extremas em qualquer parte do planeta. Esses estudos têm impacto direto em diversas áreas. Alguns ajudam a compreender os riscos e adaptações biológicas em locais com radiação. Outros oferecem pistas para futuros cenários de recuperação ambiental em áreas devastadas pelo homem. Além disso, a zona de exclusão se tornou uma referência em discussões sobre como ecossistemas poderiam se comportar caso os humanos desaparecessem repentinamente. É quase como uma janela para um mundo sem nós, mostrando que, apesar da tragédia, a região nos oferece respostas valiosas sobre resiliência, equilíbrio natural e até sobre o futuro da vida na Terra. O que Chernobyl nos mostra é algo que vai além da tragédia. É uma lição sobre resiliência e adaptação. Quando pensamos em ambientes devastados, geralmente imaginamos lugares sem retorno, condenados para sempre. Mas a natureza prova o contrário. Em menos de 4 décadas, vimos florestas se expandirem, animais se multiplicarem e ecossistemas inteiros encontrarem um novo equilíbrio. Essa recuperação nos leva a uma reflexão importante. Será que a maior ameaça à vida realmente é a radiação? Ou somos nós, seres humanos, com nossa exploração constante, caça, poluição e destruição de habitats? Chernobyl funciona quase como um experimento involuntário. Ao retirar a presença humana, mesmo em um cenário contaminado, a vida encontrou uma forma de prosperar. Isso nos mostra não só a força da natureza, mas também como a nossa ausência pode, em certos casos, ser um respiro para o planeta. É um lembrete poderoso de que, enquanto acreditamos ser os protagonistas da Terra, na verdade, podemos ser também os maiores obstáculos para que a vida floresça em sua plenitude. E talvez, ao observarmos o que acontece em Chernobyl, possamos repensar a nossa relação com o meio ambiente em todos os lugares onde ainda estamos presentes. Ao olhar para Chernobyl hoje, não vemos apenas as marcas de uma tragédia nuclear, mas também um testemunho impressionante da força da vida. O que parecia condenado a séculos de silêncio se transformou em um território vibrante, onde animais, plantas e ecossistemas inteiros encontraram novas formas de existir. Essa transformação quebra o mito do deserto radioativo e nos lembra que a natureza possui uma capacidade quase infinita de adaptação. Não é uma história sobre morte, mas sobre renascimento. Sobre como a vida encontra caminhos mesmo nos cenários mais hostis. A grande lição que tiramos é simples e poderosa. Se a vida conseguiu prosperar em meio à radiação e ao abandono, ela é muito mais resiliente do que costumamos acreditar. Para o espectador, essa jornada não é apenas sobre Chernobyl, mas sobre a forma como enxergamos o planeta e o papel que desempenhamos nele. Entender que nossa ausência permitiu à natureza florescer deve nos fazer refletir sobre o impacto da nossa presença. Afinal, se a vida pode resistir até mesmo ali, o que mais ela poderia conquistar se nós aprendêssemos a coexistir em equilíbrio com o mundo ao nosso redor? Essa é a mensagem que fica. Chernobyl não é apenas um símbolo de desastre, mas também um farol de esperança sobre a força da vida.